Olá pessoal, vamos fazer mais um estudo aqui rapidinho. O pessoal me pediu um vídeo explicando, né, qual que é a ideia, como que é feito o cálculo, o gerenciamento de risco, a operação, né, para produzir, que eu tenho falado pessoal assim, ó, que é relativamente simples você pegar R$ 1.000 dentro dessa estratégia, tá? Não entenda que é dentro dessa estratégia aqui. Eu vou mostrar agora como que é a ideia, que eu venho falando pro pessoal assim, ó, dá para pegar R$ 1.000 e em 4 meses produzir R$ 10.000 com R$ 1.000, tá? Aí a pessoa falou assim, ó, faz um vídeo aí mostrando como que é a estratégia, o gerenciamento de risco, né, e quanto que tem que produzir por dia, né? Por semana, por mês, para alcançar esse resultado, tá? Então, vou fazer isso agora. Esse vídeo vai ser para essa finalidade, para a gente mostrar o gerenciamento de risco. A gente tem mostrado a estratégia, tá? Estratégia é simples demais. Apontamento, o gráfico, né? Os indicadores, a nuvem, os indicadores de força mostram momentos de bons momentos de entrada para compra e para venda. Isso a gente já vem falando bastante. Agora vamos pegar uma planilha, né? Vamos pegar uma planilha. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar essa planilha aqui. Pronto. Essa planilha aqui vai mostrar para gente o que que é, como que é feita essa dinâmica, né, de construir, pegar aqui, ó, 10, de pegar R$ 1.000. E eu estou falando que é para você fazer isso, pegar um gráfico e fazer isso? Claro que não. Eu estou dizendo que eu consigo projetar isso dentro da estratégia que eu venho mostrando para vocês e, né, com esse gerenciamento de risco aqui eu consigo projetar. Isso aqui é uma tabela de projeção. É como que eu faço meu planejamento. Geralmente eu busco aí fazer planejamento de alguns meses. Por quê? Vou explicar isso também. A ideia é você não forçar o capital que você está trabalhando. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma conta de R$ 1.000, né, que a gente pegou aqui, ó, como modelo. Aí, R$ 1.000 tá aqui. Deixa eu pegar outra cor aqui para ver se fica melhor. R$ 1.000. Essa tabela está projetando R$ 1.000, tá? O que que eu faço com esses R$ 1.000? Eu vou para operar com R$ 1.000 e deixa ver o que é que dá? Não, lógico que não. Eu pego desses R$ 1.000 e escolho um valor, que ele está aqui bem destacado, ó. Eu escolho um valor que no dia, se eu perder esse valor, se eu tomar um loss você vai tomar. Com essa estratégia até é difícil tomar, mas você toma um loss, até por um erro, por uma operação que você gostaria que ela andasse mais, você estava ganhando, ela reverteu, em algum momento você vai tomar um loss. Mas pode ter um dia que você passe o dia todo e o mercado não dê nada para você. Difícil? É, mas pode ter um dia. Por isso eu divido aí em 3 vezes e meia, mais ou menos, o capital de R$ 1.000. Eu não vou operar com R$ 1.000, eu vou operar com 282,28. Por que isso? Foi um cálculo que eu fiz de gerenciamento que chegou a esse valor, tá bom? Não vou explicar ele aqui para não demorar mais, mas R$ 280 é o que eu tenho separado para operar no dia. Se eu perder esse valor, eu paro de operar naquele dia e vou operar só no próximo dia, tá? Por quê? Porque aquele dia já não deu muito bom. No próximo dia deverá ser melhor. Deverá ser melhor. Então eu venho para o próximo dia e aí eu tenho mais 2 dias e meio para buscar recuperar aquilo que eu perdi e voltar para o lucro, tá bom? Então, o gerenciamento de risco começa com a definição de qual é o seu stop do dia. No meu caso, é R$ 280 para cada R$ 1.000. Se eu tenho R$ 10.000, meu stop do dia vai ser R$ 2.820,
tá bom? Se eu tenho 100 mil, é 28 mil reais. Claro, quanto maior o valor, se eu tenho 100 mil, eu vou minimizar esse risco aí, eu vou buscar para 14 mil de loss no dia, algo assim, né? Mas eu estou fazendo aqui um gerenciamento de risco para R$ 1.000, que é um capital pequeno, né? O capital pequeno você pode se colocar num risco maior, porque o capital é pequeno. Se perder, não vai doer tanto. Dói, a perda dói, mas não vai doer tanto. Você perder R$ 1.000, né? Comparando com 100 mil, se você perder 100 mil, você. Tem gente até que, né? Então, judia muito, se o valor for maior. Então, um valor menor, R$ 1.000, é o que a gente está trabalhando aqui. A ideia, só para a gente ter a noção do que é pegar 10 mil. Eu falo pro pessoal que é possível pegar 1.000 e levar para 10 mil em 4 meses. Como que é feito isso? Dessa forma aqui. Primeira coisa, pega o valor. Tá aqui o valor. Ok. Tá aqui o valor. Ó. Tá aqui, ó. R$ 1.000. Fraciono ele. Quanto que eu vou pro dia de risco? 280. Tá? Perdeu isso, nem chega nisso. Geralmente, se eu vou e o mercado não tá dando com 3. Se eu tomar 3 loss, que daria aí R$ 180, eu não vou mais. Dificilmente eu vou. Difícil. Já aconteceu de eu ir até cinco operações? Sim. As 3 primeiras deram loss e aí as 2 posteriores deram gain e aí eu recuperei parte daquilo que eu perdi. Então pode acontecer? Pode. Mas geralmente você, né, deu 3 loss e eu espero para outro dia. Difícil acontecer isso. Tá bom, então vocês entenderam que eu fraciono o capital, tá bom? E o que eu quero produzir no dia? Olha que coisa simples. Eu quero produzir no dia 4,1% desses 280. Que dos R$ 1.000 representa aí 1,2%. Pronto, acabou a história. Se eu produzo 1,2, quanto é 1,2? Né? Quanto que é a produção em reais no dia? 12 reais, 11,71. R$ 12. Bateu R$ 12, você já produziu o do dia. Próximo dia, 12,20. Outro dia, terceiro dia, 12,70. Pessoal, vocês perceberam que a produção, o que tem que produzir por dia é muito pouco? Olha só o que acontece aqui, ó. Aqui em cima, a gente tem a informação de o que eu tenho que produzir no mês. Ó, 690 mais 400, que daria 40%, né? R$ 400 de produção, de fato, mais os 280 que está aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Então a produção de fato aqui é 480. Eu produzindo isso aqui, você pode perceber que praticamente os R$ 1.000 eles estão protegidos. Eu vou trabalhar com o risco agora em cima disso aqui, ó. Tá? Disso aqui, R$ 690 de que está ali no meu risco. O meu risco passa de eu vou aumentando à medida que eu vou ganhando, vou colocando lucro, eu vou tirando o capital principal do risco. Olha que coisa interessante, tá? A ideia é proteger. A primeira coisa que a gente protege é o capital. O que a gente faz para proteger o capital? Simples, a gente cria barreiras. A gente cria barreiras. A primeira barreira, a gente faz uma barreira no capital, né? Como se o capital tivesse aqui, ó, e você faz uma barreira. A segunda barreira, o lucro. Aí, ó, se eu tenho um lucro, né, de R$ 400 naquele primeiro mês, então o meu capital ele está protegido e agora a minha segunda barreira é o lucro. Ou seja, para o prejuízo romper e consumir o lucro, para depois consumir o capital, dá mais trabalho. Tá vendo? Então, a primeira ideia não é ganhar. A minha primeira ideia não é ganhar, é proteger. Tanto é que a gente mostrou ali, ó, eu preciso pegar, no gráfico a gente mostra assim, todo dia. Eu preciso pegar 130 pontos. 130 pontos é o quê? De R$ 1.000, né? De uma conta de R$ 1.000, com um contrato, eu pego R$ 26.
R$ 26. Percebam que esses R$ 26 aqui é mais de duas vezes o que eu realmente preciso, que é R$ 11. Então, por isso que eu falo pro pessoal, ó, se eu pego 130, 150 pontos, aí eu estou pegando a meta do dia. É a minha meta do dia, mas o que eu preciso para o dia é apenas 50 pontos, não é 150. Hoje eu fiz uma operação de 160 pontos, mas o que eu precisava para o dia era 55 pontos. Ou seja, eu fiz 3 vezes o que eu precisava no dia. Tá vendo como fica saudável? Isso é formidável, vou explicar por quê. Porque quando você se coloca no mercado e você quer ganhar muito, e às vezes o mercado não entrega, como foi o caso de hoje, às vezes o mercado não entrega aquilo que você quer, aquilo que você, né, aquela meta gigante que você estava querendo. Olha o que aconteceu no mercado de hoje, ó. Se eu tivesse esperando 500 pontos, ele deu 230, deu. Mas ó como ele foi enganchadinho, ó. Tá vendo? Olha o mercado como tá enganchadinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, se eu estou esperando 500 pontos e eu não aceito os 200, que eu peguei 160, mas eu não aceito esses 160, esses 200 que o mercado dá, porque eu quero 500, o mercado vai e toma da minha mão e me dá um loss. Tá vendo como que é a coisa aqui? Então, aqui você tem que ser vou usar essa palavra assim, ó, humilde. Não é você que diz quanto quer ganhar, é o mercado que diz quanto que ele quer dar. Se ele deu 200, pega, aceita, 200 pontos. Depois ele dá mais. Fica tranquilo. Como aqui, ele veio, deu 200 pontos aqui. Depois veio aqui e deu 340, 350, 340, 330. Então pega um pouco de cada vez. Tem gente que entra numa operação aqui e exige, ele só sai da operação quando o mercado der 1.500 pontos para ele. Esse menino vai sofrer no mercado, tá? Vai sofrer porque não é do jeito que a gente quer, não. É do jeito que o mercado vai caminhar. O mercado é que define aí quanto que ele vai dar, o que vai ser, não é a gente não. Por isso a estratégia aqui é, vamos ganhar pouquinho? Vamos. Mas vamos ganhar todo dia? Vamos. Então, quando o mercado faz isso aqui, ó, essa descidinha aqui, ó, só isso aqui, ó, já paga o meu dia. Só isso daqui já paga o meu dia. Tá vendo? Então, 50, ó aí, ó, variação, 51,26 pontos. Eu preciso de 50 para pagar o meu dia. Pronto. Então, se eu suporto aqui esse retorno aqui, o mercado retornou, depois foi lá e deu 200 pontos, eu peguei 160, então já paguei meu dia com sobra. Então, pessoal, a ideia aqui é, vamos pegar pouquinho? Vamos. Ah, vamos pegar sempre? Vamos. Pronto, acabou. Então, como é que faz? Vou repetir para isso ficar muito claro. Eu pego os R$ 1.000, tá aqui. Tá aqui, ó, R$ 1.000. Pego R$ 1.000, eu fraciono ele para ter um limite de perda. Você não pode entender que o mercado tem a obrigação de dar dinheiro para você, né? Então eu falo para mim mesmo, esse é o gerenciamento de risco. Eu falo assim, se eu perder esse limite aqui no dia, eu paro. Por quê? Pode ter um dia que isso acontece? Pode, né? Pode. Então, eu prefiro parar no prejuízo, né, naquele dia e depois me recuperar. Nem que eu leve uma semana para me recuperar. Eu tenho tempo de sobra, porque se eu preciso produzir R$ 11 e eu produzo 26, eu estou produzindo o equivalente a 2 dias. Se eu levo 10 dias para recuperar isso daqui, que não é assim, geralmente perdeu, às vezes você recupera no mesmo dia. Outras vezes você passa uns dias para recuperar, 2, 3 dias para recuperar. Mas se eu faço isso, eu tenho tempo, porque aqui, depois que eu recuperei, um dia que eu operar, eu já recupero 2 aqui da minha meta, por exemplo, tá? Então, voltando aqui à ideia, fraciona o capital, estabelece um limite de perder, não só por o dia, mas eu estabeleço o meu limite de perder por operação. Cada operação, a minha disposição de perder é entre 60 e R$ 80, tá? Geralmente vai estar por aí, por R$ 60.
né? Perdeu aquela dali, eu vou para espero a próxima operação. Perdeu, perdeu. Fica tranquilo. Uma outra que vier, você vai recuperar uma parte daquilo que você perdeu, vai recuperar todo e ainda sobra dinheiro. Não se preocupe com perder. Você tem que se preocupar em perder de forma controlada. Eu vou controlar. Eu sei quanto que a minha banca aceita perder. Se de R$ 1.000 eu perco R$ 60, tranquilo. Não vai me abalar, tá tranquilo. Eu vou consigo trabalhar tranquilo. Ah, perdeu R$ 120, já é 12%. Tranquilo, né? Então, por quê? Porque eu sei que na hora que ele der, que o mercado der pra gente, ele vai pagar esse prejuízo e vai sobrar caixa. Simples assim. Então, aqui o que que a gente está falando? R$ 1.000, fraciono, perda do dia, máxima perda do dia e máxima perda por operação. Pronto. E o lucro do dia? Geralmente, como foi visto aqui, qualquer movimento pequeno já paga o que eu preciso em cada dia com sobra. E dessa forma, perceba aí, ó, eu começo aqui no primeiro dia do mês buscando um lucro de R$ 11. À medida que o lucro vai crescendo, vai aumentando o meu valor de ganho, né? A minha meta do dia vai aumentando. Começa com R$ 11 e termina o mês com R$ 27. Por quê? Porque eu estou pegando aquele lucro e colocando ele para operar. Então, o meu risco agora, e eu posso correr um risco maior, porque o capital está protegido e o meu risco está naquele capital que está sendo construído. Então, eu posso me arriscar mais, porque eu não estou arriscando o dinheiro do caixa, eu estou arriscando agora o lucro que foi construído nesses dias, tá bom? Então, o que que acontece? Primeiro, fecho o dia produzindo quase 3 vezes aquilo que foi a meta do primeiro dia. Lembra que eu falei que ali R$ 130 dá 26, 130 pontos dá R$ 26? Pronto, é mais ou menos o que precisa aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Então, que é a meta, que eu falo que é a meta. Então, eu já entro para produzir aquilo, aqui é a meta do final do mês, que eu estou produzindo quase 3 vezes mais do que eu preciso. Olha como eu vou chegar saudável no final do mês. Tá vendo? Então é assim, pessoal. Eu espero que tenham entendido, né? A forma de produzir. Olha aqui, deixa eu mostrar outra coisa também aqui, ó, pessoal. Que coisa simples. Aí, eu mostrei aqui, ó, R$ 690 é a meta do primeiro mês, tá? A meta do primeiro mês. Trabalhando dessa forma, começando a produzir R$ 11, né? A minha meta do dia, R$ 11. Esses 690 é o lucro, que é R$ 400 do mês, mais o caixa que foi colocado como caixa de risco, tá bom? Então, primeiro mês, R$ 690. Segundo mês, vai de 690, produzindo a mesma coisa, tá? Só que agora eu tenho o lucro que eu ganhei trabalhando também. Então, eu vou para 2 contratos, para 3 contratos, eu vou aumentando a quantidade de contratos, pegando o mesmo 130, 150 pontos. Eu só aumento a quantidade de contratos, por quê? Porque o meu caixa aumentou, o lucro aumentou o meu caixa. Então, isso me permite me colocar no risco em mais um contrato, porque o dinheiro aumentou, o lucro aumentou o meu capital. E aí, vai chegar um momento que o capital o capital de R$ 1.000 aqui, ele nem aparece na foto mais, eu vou trabalhando só com o lucro. E aí, o primeiro mês, eu levo para 690, 1.690 no segundo mês, R$ 4.000, tá aqui, ó. Tá aqui, eu vou pegar assim, ó. Aqui, aqui. E o terceiro mês, 4.000. Aqui, ó, do segundo para frente, é trabalhando só com lucro. Acabou o capital, não precisa se preocupar mais com o capital. O capital está bem defendido, está bem para chegar ao prejuízo, a acertar o capital, a consumir o capital, os R$ 1.000. É muito trabalho para isso acontecer, tá bom? Então aí o quarto mês está aqui, ó, R$ 10.000. Olha como é simples, tá bom? E não precisa se colocar no risco, não precisa de desespero.
pessoal fala assim, ah, não dava para produzir por mês? Dá para produzir por mês. Mas dá como? Colocando o capital no risco? Você tem que colocar o capital. Se você tem que produzir por mês, você tem que colocar o capital no risco. Então, o que que eu desenvolvi nesses 15 anos com a cara na tela aqui, né? Olhando o gráfico, buscando aprender, é que quanto mais eu defender o meu capital, melhor. Porque assim, é como se a gente estivesse numa guerra. Os primeiros soldados são os R$ 1.000 que entram. Se eu perco aqueles soldados ali, eu vou para a guerra com quem? Né? Então eu tenho que me preocupar em defender o patrimônio, né? E aí eu faço, é como eu falei, eu faço a segunda barreira, eu pego o lucro e coloco na frente daqueles primeiros soldados que estão ali na guerra. Qualquer variação que der, qualquer prejuízo que der, não vai acertar o dinheiro, não vai acertar o patrimônio. Vai acertar o lucro primeiro. E aí eu tenho tempo de me recuperar, tá? Se você defende o patrimônio, se você defende o capital, você vai estar saudável. Com que trabalhar. Os R$ 1.000 é uma ferramenta que você vai usar para você buscar produzir mais. Pronto, tá bom? Então, essa é a minha forma de trabalhar, o meu gerenciamento de risco, para que a gente trabalhe saudável. Protege o capital, depois é, fraciona ele para proteger, depois pega o lucro e recua o capital e trabalha só com o lucro e produzindo pouquinho, produzindo muito pouco, tá? Não temos aqui eu falei ali no outro dia, o mercado deu 600 pontos aqui, 500 pontos aqui, 300 pontos aqui, tá, mas eu só precisava de 50. Então, a estratégia mostrando para a gente que o mercado dá muito mais, significa dizer assim: primeira coisa que significa dizer que eu posso produzir mais, porque é bom que eu tenha lucro também, né? Se eu trabalho só para uma pessoa, por exemplo, eu pego aqui o valor, vou trabalhar para você, tá? E aí eu pego aqui, eu ganho só R$ 10.000, uai, eu não ganhei, né? Eu trabalhei de graça. Eu não quero trabalhar de graça, então eu vou ter que produzir a mais. Mas se eu trabalhar e produzir só os 10 mil e entregar para você, eu já vou estar feliz demais, tá? Que a prioridade é fazer trabalhar para a pessoa e ela estar satisfeita, né? Se ela ganhar e eu não ganhar, eu vou estar feliz. Se os dois ganharem, eu vou estar mais feliz, tá bom? Então a lógica aqui é trabalhar com cuidado. Trabalhar com respeito, respeitar o mercado, respeitar a pessoa que vem aqui e me pede para fazer um trabalho desse. Tá bom, pessoal? Então espero que tenha ficado claro isso daqui, tá? E qualquer pergunta vocês fazem aí no grupo, né? E se não ficou claro, eu faço outro vídeo, tá? Mas isso daí é o que eu tinha para passar para vocês, para mostrar como é feito, como que é essa ideia de produzir, né? Como é que dá para produzir de R$ 1.000, dá para produzir 10.000? Desse jeito aí que eu falei para vocês. Tá bom? Obrigado por assistirem esse vídeo. Até a próxima. Deus abençoe a todos.